Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre ciências, nesse vídeo abordando sobre o tema biomas. Vamos entender primeiro algumas nomenclaturas para depois a gente entrar de fato no assunto biomas. Biodiversidade, a palavra, o que significa? Bio, vida, diversidade, variedade. Então, variedade de vidas, ou no lugar, ou numa região, ou no próprio planeta. Os fatores que influenciam, que podem mudar a biodiversidade, né, a variedade de vidas, são o clima, a vegetação, que a gente vai chamar de flora, os animais, a fauna e outros aspectos como o relevo, tá bom? Biomas, então, são grandes regiões que ocorre a interação, a relação entre fatores bióticos, que são fatores que têm vida, elementos que têm vida, e abióticos, aqueles que não têm vida. Então, por exemplo, vamos tentar ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma floresta. Fatores bióticos são aqueles que têm vida, os animais, as plantas, né, as aves, os insetos. E abióticos, aqueles que não têm vida, o sol, a água, o solo, tá? Então, tudo isso resulta na fauna, na flora e no clima, que podem ser reconhecidos e diferenciados de outras regiões. Ou seja, se eu tiver isso definido, eu consigo diferenciar de outras regiões. Portanto, bioma é o ambiente natural com características bem definidas. Que características? Fauna, flora, clima, relevo. Então, é um conjunto de ecossistema, um conjunto de cadeias alimentares, um conjunto de ecossistemas. É uma interação entre fatores bióticos e abióticos que é importante para o equilíbrio dos ambientes naturais. Porque, por exemplo, se eu tiver algum elemento do fator biótico ou abiótico, exemplo, estou com um problema no solo. Quem que o solo vai afetar? A planta. Mas quem se alimenta da planta que a gente viu lá no outro vídeo sobre a cadeia alimentar? Os animais. Então, percebe que por causa do solo, no exemplo, eu tenho as plantas que são afetadas, os animais que são afetados e automaticamente lá na frente o processo de decomposição e tudo mais. Então, é importante que se tenha o equilíbrio dos ambientes naturais e que seja feita a relação entre os fatores bióticos e abióticos, porque os biomas e ecossistemas têm que existir. Se não tiver em equilíbrio, o bioma e o ecossistema deixa de existir. Então, um dos fatores que afetam os biomas é o clima. O Brasil apresenta diferentes climas devido a localizações. Então, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, o Brasil tá com 5 climas, tá? Eu tenho o clima equatorial úmido, eu tenho o clima litorâneo úmido, o tropical semiárido e o subtropical úmido. Portanto, eu tenho 5 climas bem definidos e por isso eu tenho os biomas, diferentes biomas, porque eu tenho diferentes climas, né? Eu tenho seis biomas principais, 6 biomas, aliás, presentes no Brasil. A Amazônia ou Floresta Amazônica, a Mata Atlântica ou Floresta Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas e o Pantanal. Bom, vamos falar sobre a Amazônia ou a Floresta Amazônica. Eu fiz um breve resumo porque tem muita coisa sobre cada bioma. Então, eu resumi em pequenas palavras para a gente poder entender os diferenciais entre cada bioma. Os destaques: Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. É o maior bioma brasileiro. Então, a hora que eu olho aqui, ó, ele é o maior bioma brasileiro, tá? Ele está localizado a norte do Brasil, principalmente. Ele está presente em outros países fora do Brasil, na América do Sul. Mas a grande participação da floresta amazônica está no norte do Brasil, tá? A fauna é exuberante. Alguns destaques: o boto cor-de-rosa, a arara azul, a arara vermelha, o tracajá, que são as tartarugas. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho exemplo do tracajá. E aqui eu tenho exemplo do boto cor-de-rosa. Aqui depois a gente vai estar falando, tá? Então, essas espécies que são específicas de cada bioma, a gente chama espécies endêmicas, que só existem no seu habitat, no seu ambiente.
neste caso, neste bioma, tá bom? A flora é exuberante e tem grandes árvores com mais de 50 metros de altura. É considerado um tapete verde, né, a floresta amazônica. E a ameaça dela é o desmatamento, né, as queimadas, para a construção de estradas, criação de animais. Então, olha aqui, ó, o transporte de madeira retirada da Amazônia, tá vendo? É ilegal e isso pode até afetar. E o que isso pode afetar na Amazônia? Pode afetar o clima e todo o bioma lá daquela região, tá bom? Como a gente já viu. A Mata Atlântica ou Floresta Atlântica, ela acompanha todo o litoral brasileiro. Então, ó, a hora que eu tiver que ver aqui, ó, vamos ver a Mata Atlântica, ó, ela acompanha todo o litoral brasileiro, tá bom? E ela tem somente 7% da vegetação original, porque ela teve grandes ameaças por causa dela estar presente em grandes cidades. Então, as grandes cidades acabou desmatando a Mata Atlântica por conta de construção de estradas, de cidades e assim por diante, tá? A localização, ela é banhada pelo Oceano Atlântico do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, banhada pelo litoral, pelo Oceano Atlântico do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A flora, a fauna tem grande biodiversidade. É destacado pelo mico do leão-dourado, que quase entrou em extinção. Olha ele aqui, tá? O bicho preguiça, olha ele aqui. E também um outro macaco, que é o muriqui do norte, ou mono carvoeiro, como assim é chamado, tá bom? Olha ele aqui. Bom, o clima na Mata Atlântica é igual ao da Amazônia, ou seja, quente e úmido, chuvas ao longo do ano todo e com temperatura alta. E a ameaça, como a gente já falou, é ameaçada pelas grandes cidades por conta da gente estar cada vez mais construindo cidades, construindo estradas, né? Então hoje a Mata Atlântica só tem 7% da vegetação original desde 1500, tá? Começou com o pau-brasil, tá? Bom, vamos falar agora sobre o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Então, olha aqui o Cerrado, tá vendo? Ele é aqui no meio, na região centro-oeste do Brasil, na região central, tá? Ele tá localizado. A característica dele é principalmente as queimadas, devido ao cúmulo de folhas secas, porque lá eu tenho chuvas apenas no verão. E aí é quente e úmido nessa época, mas o inverno é seco e com temperatura moderada. A fauna são insetos, cobras como jiboia e cascavel, aves como araras, tucanos, papagaios, gaviões. Os mamíferos, lobo-guará, tamanduá, bandeira, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Cerrado. Olha só, as queimadas na região do Cerrado, tá vendo? Alguns animais, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, tá bom? A gente tem também que a flora do Cerrado são árvores e troncos retorcidos e as raízes bem profundas para a retirada da água do solo. E a vegetação ela é bem rasteira, tipo como se fosse gramínea, né? E a gente pode ver aqui, ó, uma planta que é característica deles é o ipê amarelo, tá bom? Típica do Cerrado, ipê amarelo. Então, as ameaças que esse bioma sofre são queimadas ilegais feitas pelas pessoas. Esse desmatamento é para agricultura e criação de gado. Vamos falar agora sobre a caatinga. Essas espécies estão adaptadas, né? As espécies que vivem nesse bioma estão adaptadas para viver nesse clima, nessas condições. Esse bioma ele é exclusivamente brasileiro. E o nome que foi dado a ele veio pelos povos indígenas do Tupi-Guarani, que significa mata branca. Esse bioma está presente no Nordeste. Olha só aqui a caatinga, olha aqui, presente no Nordeste do Brasil, tá bom? A fauna ela é caracterizada por alguns animais como cotia, calango, gambá, preá, sagui, veado catingueiro. Então, olha aqui, ó, a gente tem
o veado catingueiro, o calango, que é um tipo de um lagarto, tá? Então, a gente tem que aqui, a fauna é essa, não é muito rica não, mas são essas aqui. A flora são plantas rasteiras e baixas com espinhos para a proteção dos predadores e diminuir a perda de água, né? E a mata branca, ela tem essa cor devido à estiagem, ou seja, a falta de água, a falta de chuva por causa da seca. Então, o clima nessa região é quente e úmido e é considerado como semiárido. E as ameaças é que eu tenho ausência de práticas no solo, né? Então, eu não manuseio o solo, ele vai ficando infértil. E também a pecuária, né? Acaba tomando espaço. E por que ela toma espaço? Porque eles fazem queimadas com pouca vegetação que tem lá, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre os pampas. Os pampas estão localizados no sul do Brasil, mais especificamente invadindo um pouco a Argentina e o Uruguai. Então vamos dar uma olhadinha aqui onde estão os pampas. Olha só aqui os pampas. Os pampas estão aqui embaixo, tá? No sul do Brasil. Os pampas são chamados de campos sulinos. Eles têm regiões planas e gramíneas que favorecem a criação de gado. A fauna deles é marreco, coruja, quero-quero, guaxinim e tatu. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, eu tenho aqui, ó, olha só a vegetação da região do Pampa, é bem rasteirinha, tá vendo? E plano, poucas árvores, arbustos, gramíneos e esse matinho verde que é justamente para o gado comer. Tem o tatu, né? Como a gente pode ver, o marreco. Bom, o clima lá é úmido e frio, mas tem as 4 estações bem definidas. E o inverno, às vezes, pode ter geadas. As ameaças é porque, como eu tenho a criação de gado nessa região por causa do relevo, que é plano, essa criação de gados provoca a erosão no solo, ou seja, retira todas as gramíneas, deixando apenas o solo, tá? Por último, nós vamos falar sobre o Pantanal. O Pantanal é uma área muito importante, porque ela recebe, esse bioma, recebe muitas aves que fazem migrações para alimentar e descansar, né? As características desse bioma se parecem com o cerrado. Então, está localizado na região central, em Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhadinha onde ele está localizado. Olha só, os pampas. Desculpa, o Pantanal. Cadê o Pantanal aqui, ó? Ó, o Pantanal tá numa regiãozinha aqui do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, uma parte da região centro-oeste, tá? A fauna deles é variada, jacaré, capivara e o símbolo deles que é o tuiuiu, né? Que a gente vai estar mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Aqui eu tenho o exemplo do tuiuiu, que é essa ave aqui. Tem a capivara, a onça pintada, o jacaré, né? Então, a flora é variada devido à inundação do solo. Eu não consigo ter uma vegetação específica. Ela varia porque sofre muita inundação. Em que momentos, né? Ela tem essas inundações ao longo das chuvas. Então, em períodos de secas, eu tenho o clima, períodos de seca e períodos de chuva. Como assim? No período de muitas chuvas, as regiões são alagadas, formando lagos. Depois, quando eu tenho os períodos de seca, eu tenho que esses lagos se secam e voltam ao normal, tá? Então, o clima aqui é de períodos de seca e períodos de chuva. As ameaças é para caça, para pesca e para criação de gado, que precisa de grandes áreas. Então, o Pantanal é destacado principalmente porque recebe muitas aves que fazem a migração para se alimentar e descansar. As características é parecida com a do Cerrado, é um bioma que sofre alagamentos na época de chuvas, formando os lagos. Tá bom, pessoal? É isso aí, eu espero que vocês tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.